que nunca te contaram do porquê você volta a engordar. É sobre isso que eu vou estar falando nessa live de hoje. Deixa eu colocar aqui o tema para quem chegar aqui entender do que é que nós estamos falando. O que nunca te contaram do porquê você volta a engordar. Conta aqui pra mim se você tem alguma suspeita. Você tem alguma suspeita do porquê é que você volta a engordar? Se de repente você... Imagina aí, né? Por que é que você volta a engordar? E olha, tem uma coisa que eu observo muito, já faz muito tempo, eu já trabalho com emagrecimento desde 2014, né? E desde lá, uma das coisas que eu mais me questionava, uma das coisas que me incomodava na realidade, uma das coisas que me trazia um pouco de indignação, vamos dizer assim, né? Era quando uma pessoa, ela conseguia emagrecer, ela estava feliz com aquele resultado que ela tinha alcançado e mesmo ela tendo conseguido, tendo alcançado seu objetivo, ela estando feliz com aquilo, ela voltava a fazer o que ela fazia antes e ela engordava de novo. Eu não conseguia entender. Eu tive um progresso, né, dentro da minha carreira, né, do emagrecimento. Então, eu comecei primeiro a olhar para o aspecto do corpo. Então, quando eu falo do aspecto do corpo, é entender o que é que o meu corpo precisa para eu conseguir alcançar aquele determinado resultado. Então, eu comecei a estudar alimentação, eu comecei a estudar suplementação. E naquela época, lá em 2014, uma das coisas que mais me deixava indignada era justamente o fato das pessoas emagrecerem e estarem felizes com aquele resultado e de repente lá perdi o foco, começava a comer tudo de novo, engordava e aquilo, eu entrava em parafusos, eu não conseguia entender por que é que aquilo acontecia. E aí eu fui caminhando, progredindo, estudando, fazendo formações e hoje eu trabalho 4 pilares que eu considero ser fundamentais para que você consiga aí emagrecer e não mais voltar a engordar. E a gente vai estar falando aqui hoje do 4º pilar que eu considero fundamental. Então, vamos lá entrar no tema aqui então da live. A primeira coisa que é importante pra gente conseguir entender, né? O que nunca te contaram no porquê você volta a engordar. Todos nós, eu não sei se você sabe aí, mas você não nasceu da cegonha. Você veio aí da junção do seu pai e da sua mãe. E o seu pai e a sua mãe vieram da junção do pai e da mãe deles. O pai e a mãe dos seus pais, ou seja, os seus avós, eles vieram da junção do pai e da mãe deles. E por que eu tô falando tudo isso? Porque todos nós fazemos parte de um sistema. Nós fazemos parte de um sistema familiar. Nós pertencemos a um grupo. Nós nascemos em um sistema. Tá, Nani? E o que é que isso tem a ver com o fato de eu voltar a engordar? O fato é que dentro desse sistema existem informações. Então, existem informações sobre o aspecto da alimentação, existe informações com relação ao aspecto dos prazeres da vida, existem informações no seu campo familiar do aspecto recompensa, existem informações no seu campo familiar do aspecto necessidade, existem informações no seu campo familiar do aspecto obrigatoriedade. E o que isso tem a ver com o fato de eu voltar a engordar? Tudo isso interfere, influencia nas nossas escolhas. Por quê? Porque essas informações, elas estão reverberando no nosso inconsciente. Nós não somos independentes. Nós não pensamos de forma independente. Nós temos a nossa consciência pessoal, mas a minha consciência pessoal, ela segue as regras
da minha consciência familiar. Muitas vezes, quando a gente começa a mudar um hábito, quando a gente toma a decisão de fazer alguma coisa diferente com relação a esse aspecto da vida, o que acontece? Quem aqui nunca começou uma dieta, fez por um tempo e daqui a pouco abandonou? Comecei a fazer exercício, fui por um tempo, de repente abandonei. Comecei a beber um pouquinho mais de água, de repente eu fui lá e abandonei. O que isso conta? Então a gente vai lá, tô fazendo aquilo por um determinado tempo e daqui a pouco eu simplesmente vou lá e eu abandono. A do Vale Quanto Tempo, seja bem-vinda, a Mag chegou por aqui também, sejam bem-vindas. Então o que isso conta, né, pra gente? Que toda aquela decisão que a gente toma, ela é uma decisão racional. Ela conta com o quê? Com o nosso senso crítico, ela conta com a parte lógica, com a nossa parte que ela é lógica, ou seja, é uma decisão racional, é uma ideia. Porém, essa ideia, essa vontade, esse desejo, ele tem um pequeno potencial comparado a todas as informações que estão registradas no nosso campo. Então, a minha consciência pessoal, a sua consciência pessoal, a consciência pessoal de todos os seres humanos, ela segue as regras da consciência familiar. Tá, Nani, o que isso tem a ver com o fato de eu voltar a engordar? O seu limite, ele é colocado baseado no seu sistema familiar. Então, se você vem de um sistema, e eu já vou falar para vocês que a gente não está preso a essa condição, tá? É importante olhar para isso, observar isso. Porém, enquanto você não tem consciência disso, esse vai ser o seu limite. Então, sabe aquelas coisas que a gente fala assim, nossa, na minha família todo mundo briga com a balança. Nossa, na minha família todo mundo ama um doce. Nossa, na minha família a gente não se encontra para conversar, a gente conversa para comer. Sabe aquelas coisas assim que tudo gira em torno da comida? O que a gente vai observando? Esses comportamentos, esses padrões. Tudo isso é um campo de informação e a gente segue esse campo de informação. Enquanto eu não tenho consciência de quais são as informações que tem no meu campo, na minha consciência familiar, e eu não expando a minha consciência pessoal, eu vou estar predestinada a seguir as regras daquele campo familiar. Por quê? Porque aquele é o meu limite. Então, muitas vezes uma família que ela teve gerações, e a gente sabe que hoje as condições elas são muito diferentes, o acesso ele é muito diferente, mas há poucas décadas atrás, há 3 décadas atrás, há 4 décadas atrás, o acesso às coisas, aos alimentos era completamente diferente. Hoje a gente encontra, né, se a gente for parar para pensar, refrigerante, por exemplo, a gente encontra refrigerante desde os mais baratos até os mais caros. Então é o que? Isso proporciona o que? Acesso. Então, eu não posso ter lá o refrigerante mais caro, mas eu posso ter acesso a um refrigerante mais barato. A gente sabe que há 3 décadas atrás, 4 décadas atrás, essa não era uma realidade. Não tinha essa variedade, não tinha esse acesso. Era muito mais restrito, era muito mais limitado o acesso. E o que isso gerou, o que isso ocasionou, e de geração em geração isso foi passado? Eu não posso. Esse não poder, ele faz com que muitas vezes gere o quê? Qual que é a emoção, muitas vezes, que está por trás daquela sensação do eu não posso? Então, quando a gente para pensar, nossa, eu queria tanto fazer tal coisa, mas eu não posso. Eu queria tanto comprar uma coisa, mas eu não posso. Eu queria tanto ir a um lugar, mas eu não posso. Então, essa sensação de impossibilidade, o que isso gera? Isso pode gerar raiva, isso pode gerar revolta, isso pode gerar angústia, indignação. Agora, vocês imaginam gerações e gerações carregando essa emoção. Aí a gente chega hoje, em 2023, onde a gente tem muito mais acesso e a gente pode consumir isso
mas a gente tá com essa carga informacional de que por muito tempo a gente não pôde ter esse acesso. Porque sim, todas essas informações a gente carrega. Ah, mas eu nem conheci o meu avô, mas está no campo informacional do seu sistema. Então, você também está agindo sob esses efeitos. Então, na hora que você fala assim, eu quero emagrecer, aí você vai e você pensa, o que eu preciso fazer para conseguir emagrecer? Bom, eu preciso tirar o doce, eu preciso tirar o refrigerante, eu preciso deixar de... Ou então, alguém te orienta, né? Algum profissional te orienta e fala assim, vai lá e faz um jejum intermitente. Para sua consciência, que é 5%, que representa 5%, isso faz sentido. Você fala, nossa, realmente, eu vi uma pessoa que fez jejum, emagreceu. Realmente, né? Se eu diminuir aqui a quantidade de trigo, de açúcar, eu sei que eu vou conseguir emagrecer se eu optar por uma alimentação mais saudável ao invés de uma alimentação industrializada, eu sei que eu vou emagrecer, mas na hora que você está diante daquele determinado alimento ou daquela determinada situação que você tem que fazer uma escolha, parece que vem algo mais forte, é como se tivesse um blackout e ali eu não consigo ter o poder de decisão. Por quê? Porque existe uma consciência que está agindo sobre você. Então, conforme a gente vai tendo essas percepções, conforme eu vou tendo o entendimento disso, eu vou o quê? Conseguindo ir soltando cada vez mais e tendo autonomia da minha decisão. Quando a gente fala sobre ter autonomia da decisão, imagina assim, imagina que um barco, ele está atracado. Então, ele está lá no atracadouro. Então, tem lá, pensa nos 3 elementos. O atracadouro, aí tem o barco. O que prende o barco no atracadouro é uma corda. E aí, ali para frente, tem o mar. Então, imagina só que você é o barco. O atracadouro, ele é o seu sistema. E a corda são as informações que ligam você e o seu sistema. Só que você quer desfrutar desse marzão, você já avistou você já olhou e você já viu que a vista que você vai ter, se você se soltar desse atracadouro, ela é muito boa e você quer desfrutar disso, só que você está presa. Agora imagina só que você não sabe que são essas cordas que te prendem. Como é que você vai conseguir se soltar? Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter consciência cada vez mais de quais são as cordas que me deixam presas no meu sistema. Então, informações como essa do tipo, eu vou contar para vocês o caso de uma cliente minha. Ela estava ali num movimento, ela já queria emagrecer e ela tinha até marcado de fazer já uma cirurgia estética, né? Ela queria fazer o seio, ela queria fazer a barriga, mas para fazer essa cirurgia ela precisava emagrecer e a gente tava ali no processo e tal, e a gente olhando para tudo isso. O que ela relatou para mim? Que o avô dela, ele passou fome, mas ele passou fome de ter que pegar comida no lixo. Ele passou fome de ter que pegar comida no lixo. E aí, quando foi muito bonito até, né, o movimento que a gente fez dentro de uma sessão, depois que ela identificou isso. Por quê? Porque quando ela identificou isso, ela conseguiu entender e ter consciência de que do porquê que quando ela estava na frente do alimento, do porquê que quando ela estava diante de uma mesa, ela não conseguia ter controle. Então, o avô dela, qual que foi? Então, imagina a tristeza, indignação, raiva. Quando o avô dela passou por isso, o que ele pensou? Não, eu vou trabalhar, eu vou vencer na vida e eu vou dar condições para os meus, para que nunca mais ninguém passe por isso. E aí, ele venceu realmente na vida, casou, teve filho, teve netos. E ela fala, eu lembro de uma fartura sem fim na casa do meu avô. Então, eu lembro que tinha muita comida. E meu avô falava assim, come mesmo, come porque a comida foi feita para comer. Por quê? Porque ele tinha passado por aquela situação. Então, o fato dele ter passado por aquela situação e ter
ensinado elas, porque as crianças escutam o que a gente faz, e incentivado ela por palavras do tipo come, porque a comida foi feita para comer mesmo, o que isso ficou registrado dentro dela? Ficou registrado dentro dela que a comida foi feita para comer sem limite. Logo, isso tudo está no inconsciente. Quando ela chega na fase adulta, e aí ela para pensar, caramba, eu tenho à disposição, está disponível essa comida, mas eu não posso comer. Qual que é o condutor dela? 95% das nossas ações são inconscientes. Então, quando ela era criança, que ela escutou come, porque comida foi feita para comer, ela está hoje tentando ir contra aquele registro que está dentro dela. Então a gente vai o quê? Observando. Quando ela falou, caramba, então eu tô ali fazendo esse movimento por conta do que eu aprendi, por conta de uma situação que o meu avô passou e por conta de como ele conduziu e levou isso na vida dela, a gente vai tendo o quê? Então lembra? Somos um barco preso no atacador, a gente precisa o quê? Soltar essas cordas. Então cada uma dessas percepções que a gente tem é um nozinho dessa corda que a gente vai soltando rumo ao quê? Rumo a alcançar aquele objetivo que a gente tem. Então, voltar a engordar não é uma questão que eu escuto muitas mulheres falarem e eu fico muito chateada quando elas falam isso, porque é uma questão de consciência, quando elas falam, o que me falta é vergonha na cara, o que me falta é força de vontade, eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu sou preguiçosa. Não é sobre isso. Não é sobre você ser preguiçosa, ou sobre você não ter vergonha na cara, ou sobre você não ter força de vontade. Não é sobre isso. É sobre um tanto de coisa, muitas vezes, que você precisa descobrir sobre você, sobre o seu histórico familiar, para que você consiga cada vez mais tendo autonomia e conseguir tomar decisões que estejam de acordo com o objetivo que você tem. Então esse é um dos fatores que faz a gente voltar a engordar. É um olhar assim, né? Eu quero emagrecer e eu me concentro somente nesse objetivo de emagrecer. Se eu não tenho um propósito maior, se eu não penso a longo prazo, eu vou pensar só naquilo, né? Eu falo sempre que assim, emagrecer é diferente de você ser magra. Então, emagrecer é um conjunto de ações que você faz por um determinado tempo para alcançar um determinado resultado. Então, uma pessoa que fala, eu quero emagrecer 12 quilos em 3 meses, quais são as ações que eu preciso fazer nesse determinado tempo? Então, isso é emagrecer. Agora, ser magra é quando a gente vai lá e a gente visita quais são as informações que estão no seu inconsciente, dá um novo significado, libera o que tem que ser liberado, e muitas dessas informações, elas estão ali no campo da nossa consciência familiar. Cada vez que a gente vai olhando para isso, vai entendendo isso, a gente vai tendo o quê? Cada vez mais autonomia para fazer um pouquinho diferente. Então, a partir do momento que eu tenho consciência, uma vez que eu vi, eu não tenho como desver. Só eu ver é o suficiente? Não, porque essa estrutura física, a gente tem conexões neurais, as repetições, né? Todo hábito que a gente tem, que a gente repetiu, formou uma conexão neural. Então, na hora que eu vejo, a minha conexão neural, ela não é desfeita. Para eu desfazer essa conexão neural e fazer uma conexão neural nova, ou seja, um novo caminho, um caminho diferente, né? Então, se eu tenho o costume de comer pão todo dia, tem uma conexão neural que já te conduz a você repetir esse comportamento. Eu preciso criar um novo caminho, uma nova trilha para um hábito diferente daquele que eu quero. Então, de comer uma fruta de manhã, por exemplo. Agora, a questão é, quando eu sei o porquê que para mim é tão difícil abrir mão daquele hábito, eu estou mais consciente do porquê eu tomo daquela determinada decisão. Então, o que a gente vai fazer? É lógico que existem exercícios que a gente faz para liberar isso, é lógico que tem ferramentas para a gente ir liberando tudo isso, mas o principal eu identifiquei aquilo, eu estou consciente. O próximo passo é amanhã eu fazer uma escolha diferente, porque de fato esse novo caminho, esse novo hábito e você não mais voltar a engordar, ele só vai ser possível se você mudar os seus hábitos.
Mas todos esses hábitos que você tem, eles foram aprendidos na infância e ele tá ligado ao seu sistema familiar. Então, quanto mais a gente vai olhando para isso, quanto mais a gente vai vendo isso, mais autonomia a gente vai tendo e passinho por passinho sempre progredindo. Eu acredito muito mais no progresso do que nesse movimento, né, radical. A gente vai conseguindo alcançar aquilo que a gente deseja. Tá bom? Então, essa aqui foi o tema da nossa live de hoje, 15 minutinhos aí para destravar o seu emagrecimento, tá? Gratidão por quem tá aqui, por quem passou e por quem vai assistir essa live gravada, tá? Se você tá assistindo gravada, comenta aqui embaixo qual que foi o seu insight, o que você mais gostou, tá? E se você quer saber um pouquinho mais, o seu próximo passo é vir para uma sessão de clareza. Então, dentro da sessão de clareza, a gente consegue o quê? Identificar quais que são aí as dinâmicas que estão por trás do efeito sanfona, por que é que você emagrece, por que é que você volta a engordar, por que é que você não consegue sustentar um hábito, por que é que você não consegue ter essa constância. Então, dentro de uma sessão de clareza, a gente consegue ali olhar um pouquinho para você diretamente, especificamente, olhar para sua história e a partir disso conseguir ver de fato o porquê que você emagrece, depois você volta a engordar. 95% das pessoas que emagrecem depois de um ano ou mais, elas voltam a engordar. Eu sou uma pessoa inconformada com esse dado e eu quero ajudar o maior número de pessoas não só a emagrecer, mas principalmente não voltar a engordar. E esse pilar, que é o pilar sistêmico, ele é fundamental para que eu consiga não só emagrecer, mas principalmente não voltar a engordar, tá bom? Então é isso, gratidão, fica com Deus e até a próxima live amanhã, às 13h13, o tema da nossa live é essa qualidade te engorda. Essa qualidade que você tem te engorda. E amanhã eu vou contar qual que é essa qualidade. Bora lá, vamos que vamos.